Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 4. Estamos trabalhando na matéria de Antropologia, estamos no nosso segundo bloco, do quarto dia de aula e o segundo bloco. E as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, vamos voltar aqui, meus irmãos, para o resumo do nosso irmão Gruden, né? Vamos ler agora, item 4. Júnior, tenha bondade de ler para nós, meu irmão, aqui o 4, por gentileza. A alma pode pecar ou o espírito pode pecar. Mais uma vez aqui a defesa, né, do nosso irmão Gruden sobre essa questão de que tanto a alma quanto o espírito, a Bíblia vai trabalhar nas duas partes. Ok. Por favor. Aqueles que defendem a tricotomia geralmente concordam que a alma pode pecar, pois creem que a alma inclui o intelecto, as emoções e a vontade. Vemos que nossa alma pode pecar como em 1 Pedro 1:22, Apocalipse 18:14. O tricotomista, porém, geralmente considera que o espírito é mais puro que a alma e, quando renovado, livre do pecado e sensível ao chamado do Espírito Santo, essa concepção que às vezes se insinua na pregação e nos escritos cristãos populares não encontra realmente apoio no texto bíblico. Quando Paulo encoraja os coríntios a se purificar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, 2 Coríntios 7:1, ele sugere nitidamente que pode haver natureza ou pecado no espírito. Do mesmo modo, fala da mulher solteira, que se preocupa em ser santa, assim no corpo como no espírito. 1 Coríntios 7:34. Ou seja, a Bíblia vai dar essa ideia. Irmãos, o problema, muitas vezes, dessas frases populares é a seguinte: nós confundimos o Espírito Santo com o nosso espírito. Quem jamais peca é o Espírito Santo. Nós, por sermos um só, um ser só, então, podemos pecar. E nas opiniões, aqui como a gente acabou de ver na aula anterior, no bloco anterior do próprio Langston, o ser humano, ele o espírito do ser humano está ligado às suas escolhas. Logo, espíritos humanos pecam, né? Eu sei que é difícil de compreender no primeiro momento, mas eu gosto muito da frase, né, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Quem peca é o homem integral, não uma parte do homem. Exatamente. Por essa razão, o espírito peca e a alma também peca, né, Júnior? Por quê? Porque se partirmos do pressuposto que nós, seres humanos, escolhemos errado e o nosso espírito tem a ver com essa questão das nossas escolhas, então a gente peca, né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Então, por gentileza, Júnior, continua para nós, por favor, aqui o item 5, né, agora? Ok. 35. Tudo que se diz que a alma faz, disse que o espírito também faz. E tudo que se diz que o espírito faz, disse que a alma também faz. Os defensores da tricotomia enfrentam um problema difícil na definição clara e exata da diferença entre alma e espírito, segundo seu ponto de vista. Se a escritura desse clara apoio à ideia de que o espírito é a parte de nós e que diretamente se relaciona com Deus em adoração e oração, quanto a alma abarca o intelecto, pensamentos, as emoções, sentimentos e a vontade, decisões, então os tricotomistas teriam em mãos um forte argumento. Todavia, a Bíblia parece não dar apoio a tal distinção. Exatamente. Então, por essa razão, meus irmãos, a gente deve dar a mão à palmatória aos dicotomistas, tá bom? Não, tudo bem, eles não estão errados. Mas, pastor, e os tricotomistas? Então, os tricotomistas, eles podem até atribuir que há, de fato, essas três divisões, né? Lembrando que cotomia, essa parte, né? Tricotomia, são partes, né? Vem do radical de partes, né? 3 partes e 2 partes.
Mas, assim, a dicotomia, ela acaba sendo mais embasada na forma de lermos a Escritura. E a gente precisa dar uma palmatória, nenhum problema por isso, tá bom? Né? Continuando aqui, tem a bondade, Júnior, agora aqui, ó, ele vai fazer os argumentos da tricotomia, tá? Então, vamos lá, os argumentos da tricotomia. Por favor, Júnior. Ok. Os argumentos em favor da tricotomia. Os que adotam a posição tricotomista buscam apoio em várias passagens das Escrituras. Relacionamos abaixo as mais comumente usadas. 1. Em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:3. Esse versículo, porventura, não fala claramente que o homem tem 3 partes? Então, assim, percebam, irmãos, é aqui onde, me entendam, tá? Agora eu vou talvez dar uma resposta, num primeiro momento, simplória, mas se partindo do princípio que há uma certa divisão, por isso que o tricotomista ele acaba criando o seu argumento, mesmo que ele não explique tão bem. Num primeiro momento, ser um tricotomista é admitir que temos 3 partes, mesmo que na hora da explicação, a nossa explicação acabe sendo mais dicotomista. Mas por que os tricotomistas se sustentam? Eles se sustentam por causa de textos como esse. Simplesmente como esse. Aí talvez você diga assim, pastor Rai, mas o senhor não me deu uma resposta convincente, é verdade. Assim como explicar a Trindade é praticamente inexplicável, eu diria que explicar a tricotomia ela se torna muito difícil. Por isso que um irmão que defende ser tricotomista simplesmente porque em alguns poucos versículos a Bíblia argumenta 3 divisões, mesmo que ele não consiga explicar, não invalida o fato dele crer. Cremos na Trindade, não conseguimos explicá-la plenamente, não invalida o fato. No entanto, as explicações mais coerentes são as dicotomistas, tá bom? Admitamos. Percebam como elas se completam, tá bom? Mas eu vou tentar dar a minha defesa ainda hoje. Mas eu dei uma resposta simples, mas para mostrar que tem vezes que a gente apenas crê, né? Não tem uma explicação propriamente dita, tá? Continuemos aqui, Júnior, por gentileza. Hebreus 12, 4:12. Ok. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Se a espada das Escrituras divide a alma e o espírito, esses não seriam, então, elementos distintos do homem? Então, agora percebam, irmãos, aqui fazendo 2 comentários, tá? Um comentário tricotomista e um comentário dicotomista, tá? Esse texto aqui, fica claro que a palavra de Deus ela é a única que pode dividir o indivisível. Logo, se ela divide o indivisível, é porque essas 2 coisas também são unidas, né? A maneira em que Paulo as apresenta é como quase algo indivisível. Então, ao mesmo tempo que o texto mostra que há uma divisão, ele mostra que somente a palavra de Deus, ou seja, somente Deus consegue dividir o indivisível. Ora, se só Deus consegue dividir o indivisível, por que a gente vai ficar brigando, né, nessas questões que só Deus consegue fazer? Tá entendendo? Deu para entender ou não? Ou compliquei os irmãos? Né? Entender sobre juntas e medulas, né? Pode ver que o texto bíblico fala espada de 2 gumes, que penetra até a alma e espírito, e juntas e medulas. Juntas e medulas conhecemos um pouco bem. Eu gosto aqui de comprar para minha cadela, eu tenho uma belga malinois, que é aquela pastora da polícia, né?
Eu, em vez de quando eu vou no açougue e peço ossos, geralmente eu compro fêmur. Mas quando não tem fêmur, muitas vezes eles me dão uns ossos grandes, né? Quando o osso está ligado ali, né, aquelas partes das juntas, percebe, irmãos, como que a gente separa aquilo? Bom, é algo físico. A gente só separa ou com muita força, ou com serra, e mesmo na serra não separa direito, a gente separa cozinhando, né? Ou, quem sabe, quando a gente tem uma boa faca, você consegue separar. Qual a Mas é algo interpretação? físico, né? É algo físico. Juntas e medulas é físico. Aqui, alma e espírito é metafísico. Metafísica. Então fica difícil E a aí, gente conjecturar naquilo que nós não temos clareza plena. Pode falar, Júlia. aí é dividir alma e dividir espírito, né? E quem é quem faz, Júlia? É É só. Deus, é a palavra de Deus. Por isso, eu posso afirmar que, se é dividido por Deus, logo são dois. Joia. Mas eu também posso dizer que só Deus pode trabalhar nessa causa. Logo, aqui dá base para os dois, para os dicotomistas e para os tricotomistas, né? Aí dá para os dois, porque É, o fato de se dividir alma e espírito não significa dizer que não tem divisão, como diz o tricotomista. exatamente. Mas quem é que vai fazer? Só a palavra de Deus, né, Júlio? E ainda a palavra de Deus nos deixa aberto nesse ponto, tá bom? Então, continuemos aqui rapidamente. Leia só mais esse texto, Júnior. Ok. Só mais esse. Aí a gente já vai pular. 1 Coríntios 2, 14 a 13, 3 e 4, né? Essa Isso. passagem trata de diferentes tipos de pessoas, daqueles que são carnais, gregos sarkinos, 1 Coríntios 3, 1, do que é não espiritual, grego psíquicos, literal, alma, 1 Coríntios 2, 14, e daquele que é espiritual, pneumáticos, que vem pneumático. 1 Coríntios 2, 15. Acaso essa categoria não sugere tipos diferentes de pessoas? Os não cristãos carnais, os cristãos naturais, que seguem os desejos da alma, e os cristãos mais maduros, que seguem os desejos do espírito? Será que isso não sugere que alma e espírito são elementos distintos da nossa natureza? É uma outra discussão, né? É, E é uma outra discussão. E aqui, só mais esse texto aqui. Esse texto e o quarto e o quinto argumento. Leia para só nós, Júnior, por favor. 1 Coríntios 14, 14, né? Quando Paulo diz, se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não sugere sugere ele que a mente faz algo diferente do espírito, e não sustentaria isso o argumento tricotomista de que a mente e o pensamento devem ser atribuídos à alma e não ao espírito? Olha só, meus irmãos, os nossos irmãos tradicionais, que são os cessacionistas, que dizem que os dons cessaram, eles vão, né, naturalmente, a dizer que isso daqui foi apenas para os dias bíblicos. Os nossos irmãos continuistas vão falar que não. Então, assim, de fato, o texto aqui dá uma ideia de diferença mesmo, né? Então, assim, é bem curioso. E aqui para nós, o último ponto, Júnior, o argumento da experiência. Há alguma da experiência pessoal. Muitos tricotomistas dizem que têm uma percepção espiritual, uma consciência espiritual da presença de Deus, que os afeta de um modo que eles sabem ser diferente do pensamento comum e também das emoções. Ou seja, e aqui eu vou tentar agora ir para minhas justificativas, porque aqui, irmãos, eu vou correr um pouco, né? Porque agora vem o nosso espírito, o sexto, né? É nosso espírito que faz diferença dos animais. Aí depois temos aqui o sétimo. O espírito é aquilo que recebe vida na regeneração. E aí vem algumas respostas aos argumentos a favor da tricotomia. Então, leia para nós, Júnior, agora essa parte aqui. 1 Tessalonicenses 5:23, por gentileza. Em 1 Tessalonicenses 5:3, Paulo não diz que a alma e o espírito são entidades distintas, mas simplesmente que, seja qual for o nome que se dê à nossa parte imaterial,
Ele quer que Deus continue a nos santificar em tudo até o dia de Cristo Jesus. Esse argumento, irmãos, vamos aqui avaliar. É um argumento plausível ou não? Sim, é um argumento plausível. Mas um tricotomista, ele vai sustentar na mesma fala daquela que eu disse há pouco, usando a Trindade. Ora, o texto diz. Se o texto diz, mesmo que eu não compreenda, não significa que não exista. O ponto é, já que o texto diz, por que você não me explica? Essa é uma verdade. Explicar é um pouco mais complexo. Então, ele vai agora aqui trabalhar sobre essas questões, mostrando, né, ponto a ponto, questionando, né, por exemplo, como em Hebreus aqui, por exemplo, 4:12, ó. Olha só, no livro ele vai trazer as justificativas e as refutações, né? Pode ler para nós, Júnior, por favor. Hebreus 4:12. Esse versículo que fala que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, deve ser compreendido como em 1 Tessalonicenses 5:3. O autor não diz que a palavra de Deus pode dividir alma do espírito, mas lança mão de vários termos, alma, espírito, junta, medula, pensamento e propósito do coração, que fala dos profundos elementos íntimos do nosso ser, que não se oculta ao poder penetrante da palavra de Deus. Foi isso que eu falei naquela hora. Exatamente, Júnior. Então, perceba, os argumentos refutando, né, são coerentes. Tá bom, meus irmãos? Que aí não é a Então, alma, assim, a compreensão do texto, né? A alma, divisão da alma e espírito, que estava como se estivesse junto e estava separado. Não é isso que Paulo quer dizer. É a alma, dividir a alma e dividir o espírito. por essa razão, né, Júnior, diante dos fatos, o que nós dizemos? Escolha aquilo que você pensa, não tem problema ser tricotomista ou dicotomista, tá bom? Agora, eu vou para a minha conclusão aqui dessa... Vou ler a conclusão aqui com vocês e já vou para a conclusão desse capítulo, né? A gente poderia gastar mais tempo, inclusive, com o livro, né? Mas eu acredito que o livro, ele traz para nós uma boa explicação. Eu fiz bastantes anotações aqui. Eu quero acreditar que nessas aulas eu já acabei dando uma resposta aqui para vocês. Leiam para nós a conclusão, Júnior, por gentileza. Embora os argumentos a favor da tricotomia tenham alguma força, nenhum deles proporciona a prova concludente de que supera o amplo testemunho bíblico que mostra serem os termos alma e espírito muitas vezes intercambiáveis e, em muitos casos, sinônimos. Irmãos, eu penso assim, como eu disse para vocês, e eu disse desde o primeiro dia de aula, a ideia dicotomista é muito mais fundamentada do que a tricotomista. Então, não é um problema. Não tem problema. Mas agora eu queria ir para uma explicação também para vocês aqui, irmãos. Por exemplo, só uma citação, né? Muitas pessoas dizem que o animal ele tem alma. O que vocês acham? Que os animais têm alma? Percebam, quando entra nesse campo, não temos uma resposta propriamente dita. Mas se a gente partir do pressuposto que alma e espírito é aquilo que somente o ser humano tem, logo, os animais não têm alma. Por outro lado, nós não podemos negar que eles tenham o quê? Sentimentos. Por isso que, ao atribuir sentimentos, principalmente aos mamíferos, a gente não está atribuindo a eles que eles têm alma. Mas, na prática, ao vivermos com animais que são mais afetivos, principalmente cachorros e os nossos pets, é muito comum vermos pessoas dizendo sobre isso, né? Que um animal tem alma. Mas a gente acredita que a alma, como o espírito, é inerente ao ser humano, tá bom? Não é algo inerente aos animais. Quando a Bíblia trata da vida e que a alma ali foi tirada, é dando essa ideia de que a palavra alma, ali naquele contexto, está significando ou simbolizando vida,
a vida lhe foi tirada, tá bom? Agora vamos à minha defesa aqui, para a gente concluir. Tudo bem até aí? Tranquilo? Mas, Os animais não teriam alma no sentido que a alma do ser humano é imortal, mas o animal não tem uma alma imortal. Tem mais a questão que você falou, sensitiva só. exato, né? E nós, assim, Júnior, podemos até usar de uma forma corriqueira esse argumento, falando porque nós atribuímos, e até um pensamento social, de que a alma está ligada aos sentimentos. Mas ao estudar, a gente vê que o espírito também tem sentimentos. E que, na realidade, é o espírito que faz as decisões, não somente a alma. Uhum. Somos um todo. O animal é um todo. E os mamíferos, eles têm essa expressão mais voltada à questão sentimental. Podem ver que já os répteis não, né? Os répteis, eles não demonstram sentimentos. Assim como também as aves e os peixes. Temos dentro dos répteis os vertebrados e os invertebrados. Mas olha que interessante, irmãos. Quando a gente olha para um macaco, por exemplo, para um cachorro, ou até mesmo para um felino, que foi criado com muito amor, ou mesmo uma vaca, eles demonstram, o cavalo, afetos com o seu criador. Já, por exemplo, o jacaré, eles não demonstram afeto. Agora, isso significa que esses seres invertebrados, ou, no caso, né, como algumas espécies, eles não têm sentimentos? Não, não significa também. Eles devem ter algum tipo de sentimento, e segundo a biologia eles têm, só que eles não se expressam tanto quanto os mamíferos. Os mamíferos expressam e nós notamos os sentimentos dele. Isso não significa que tem alma, né? Tá bom? Tudo bem? Tranquilo, meus irmãos? Então, bom, deixa eu... temos aqui 2 artigos para ler. Aqui, isso. Não lemos essa conclusão aqui. As escrituras falam realmente de uma parte imaterial do homem que pode existir sem o corpo, né? Vários filósofos não cristãos têm contestado veementemente a ideia de que o homem tem alguma parte imaterial, como alma ou espírito. Talvez respondendo parcialmente a esta crítica, alguns teólogos evangélicos parecem hesitantes em afirmar a dicotomia na existência humana. Em vez disso, afirmam repetidamente que a Bíblia considera o homem como uma unidade, fato verdadeiro, mas que não deve ser usado para negar as Escrituras. Também consideram que a natureza unificada do homem se compõe de 2 elementos distintos, né, como a gente viu. E de onde vem a nossa alma? Aqui o nosso irmão Gruden, né, assim como também o Langston, eles vão traduzir, eles vão tentar... Aqui é uma discussão também muito curiosa da teologia, tá, irmãos? A nossa alma vem de onde? Vem dos nossos pais? Veio de Deus? Veio no momento em que os nossos pais ali, né, tiveram a sua intimidade e a fecundação? Então, olha só que interessante aqui. Leia para nós, Beatriz, esse capítulo, por gentileza. Esse capítulo, nesse parágrafo. De onde vem nossa alma? Qual a origem da alma? 2 teses são comuns na história da Igreja. O criacionismo é a concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e a envia ao corpo da pessoa em algum momento, entre a concepção e o nascimento. O traducionismo, por outro lado, sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais, no momento da concepção. Ambas as teses tiveram defensores numerosos ao longo da história da Igreja, tendo, afinal, prevalecido o criacionismo na Igreja Católica Romana. Lutero era a favor do traducionismo, enquanto Calvino favorecia o criacionismo. Por outro lado, alguns teólogos calvinistas posteriores, como Jonathan Edwards e A. H. Strong, Deixa eu abaixar aqui para você. favorecem o traducionismo, como faz a maioria dos luteranos hoje. O criacionismo também tem muitos defensores evangélicos modernos. A outra ideia popular, chamada pré-existencialismo,
que preconiza que as almas das pessoas existem no céu, muito antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães, e que Deus depois traz a alma à terra, unindo-a ao corpo do bebê enquanto ele se desenvolve no útero. Continuando aqui. Então, mas o livro do Gruden vai mostrar que algumas dessas teorias são perigosas, viu, irmãos? Por quê? Porque, de fato, pode abrir margem, por exemplo, para a reencarnação. Vocês entendem como, quando a gente começa a especular no que a Bíblia não revela, a gente pode, quem sabe, tentar dar uma resposta, mas aí a gente acaba esbarrando em algumas outras questões e algumas doutrinas perigosas, tá bom? Então, essa é uma discussão que é interessante? É interessante. E pode perguntar, Beatriz. Pastor, eu ia perguntar naquela parte de Salmo 139. Fala que antes que a gente se formasse, né, antes que houvesse uma palavra na nossa boca, Deus já nos conhecia. Isso não dá a entender que a gente já existia para Deus antes de existir na Terra? Então, aí agora, exatamente, Beatriz, assim, a ideia da existência para Deus, onde entra uma discussão, Beatriz, é mais ou menos assim. O grupo arminiano, que não crê na doutrina da predestinação, vai dizer assim, não, Deus ele é eterno, ele sabe de tudo. Então, ele sabia de você. Já o grupo calvinista, que defende a predestinação, ele vai mostrar mais ou menos esse lado que Deus já predestinou tudo, que Deus já literalmente organizou todas as coisas. Dentro do grupo da predestinação, tem os calvinistas equilibrados, que eles não omitem a nossa responsabilidade pessoal. Mas tem também os radicais, que diz mais ou menos assim, está tudo feito, a gente não precisa fazer nada, porque Deus vai fazer tudo. Ou seja, percebam, a gente começa a entrar em outras teorias, né? Como a teoria, por exemplo, do fatalismo. Ora, se Deus já fez tudo, então o que estou fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui no seminário? A gente está aprendendo, se Deus já vai fazer tudo, se Deus já vai salvar, se Deus já separou os salvos, então o que a gente está fazendo aqui? É como se deixássemos tudo a critério de Deus e nós não tivéssemos parte. Então percebam que essas teorias são interessantes, é importante a gente conhecer, mas ao mesmo tempo é sempre bom a gente estudar e ver aquelas que são mais coerentes, a partir das escrituras e a partir também de um bom senso, né? Então, agora, olha só que interessante, Beatriz. O Langston, no seu livro, eu até abri agora aqui para vocês, olha só, quando ele vai falar sobre a questão da alma, né? A relação do indivíduo com a alma, com a raça, né? Aí ele vai mostrar aqui várias teorias, ó, aqui sobre a questão da raça humana. Aí ele coloca outras, a teoria da pré-existência, a teoria da criação imediata, a teoria da transmissão, e aí e a teoria da transmissão. Essa teoria da transmissão simplesmente maravilhosa. Ó. Leia para nós aqui, Beatriz, essa primeira parte aqui. Ó. Ela responde ao que ela está perguntando. Exatamente. Porque, na verdade, o Davi, quando fala da pré-existência, estava em nossa substância. Deus é presciente, ele sabia, como o pastor falou, ele sabia. Então, porque ele deu condição a toda a natureza, a toda a sua criação, que a partir do ser humano deriva outro. Então, vou falando sobre a alma, né? Falando sobre essa questão da raça, da humanidade, mas agora entrando assim nas questões mais íntimas, agora falando sobre teologia, tá? De uma forma abrangente. Meus irmãos, eu acredito muito na predestinação. No entanto, como um ser caído, limitado, eu sei de uma coisa, eu tenho um dever diante desse Deus que me separou. Qual é? Proclamar o seu evangelho, anunciar a sua grandeza, me santificar. E quando eu olho o Salmo 139, eu faço a mesma leitura de Davi. Tudo que Deus sonhou para mim já está organizado, está escrito. No entanto, eu não sei, ele sabe. E compete a mim me entregar a ele incondicionalmente, como um verdadeiro eleito dele. E fazer o quê? Fazer o meu melhor para ele. E só antecipando um fato aqui, quando nós formos trabalhar na matéria de teologia sistemática, cristologia e soteriologia, vai ficar mais claro para nós, tá, Beatriz? Porque lá eu vou trabalhar um pouco mais detalhadamente esses assuntos, né?
E só para eu dizer uma coisa aqui, para eu fechar esse ponto, para a gente fazer essa leitura da teoria da transmissão. Beatriz, nós devemos acreditar na doutrina da predestinação e não usar dela como um instrumento de comodidade. Porque em algum momento da nossa vida, a doutrina da predestinação vai ser um consolo. Se nós usarmos a doutrina da predestinação em momentos errados na nossa vida cristã, ela pode se tornar um engodo para nós. Por exemplo, aonde a doutrina da predestinação ela vem para nós como um bálsamo, nos grandes momentos de crise, nos grandes momentos de luto, nos grandes momentos de incógnita, que nós não temos uma resposta para nada, a não ser saber que que o Deus soberano, criador de todas as coisas, tem um plano naquele momento de caos. Perceba que quando nós nos agarramos à doutrina da predestinação, em momentos de caos, de angústia, de perseguição, ou quem sabe morte, ela nos preenche como um bálsamo. Mas quando a gente se agarra nela, para a gente fazer dela uma resposta à nossa comodidade e carnalidade, ela se torna uma praga, concorda? Porque a gente não vai ter atuação. A gente vai simplesmente se agarrar, por exemplo, e vai, muitas vezes, agir nessa doutrina de uma maneira totalmente errada. Deus está mandando a gente pregar o evangelho e a gente está cômodo na nossa preguiça. Então, percebam como uma doutrina linda e bela pode se tornar um engodo. Ao mesmo tempo, se eu uso vamos dizer assim, daquilo que eu chamo de doutrina de responsabilidade pessoal, eu sei que Deus nos deixa mandamentos condicionais, que nesses mandamentos condicionais implica na doutrina da responsabilidade pessoal. Ora, a doutrina da responsabilidade pessoal é maravilhosa, porque aí eu me disponho, eu me entrego, eu me consagro. Por outro lado, se eu faço da doutrina de responsabilidade pessoal um critério para minha autopromoção ou para o meu crescimento espiritual, onde eu exercito as doutrinas da responsabilidade pessoal para o mérito próprio, eu faço dela também uma coisa errada. Porque mesmo que eu sei que Deus me deixou tarefas em crescer, eu não posso me envaidecer com essas tarefas. Então, a doutrina da responsabilidade pessoal, quando ela é lida de uma forma errada, repleta de egoísmos e carnalidades, ela se torna um mal para mim também. Porque as minhas conquistas, porque eu orei, eu vou atribuir as minhas virtudes. E nada tem a ver com as nossas virtudes. Eu treinei vocês e eu me vanglorio porque eu treinei vocês, ou seja, eu estou sendo vaidoso. Perceba, eu posso usar uma coisa também tão linda e da forma errada e ao mesmo tempo me atrapalhar. Pastor, e como que eu faço? É o equilíbrio. É o equilíbrio. As doutrinas, elas vão gerar em nós saúde. E nenhuma vai nos adoecer. Nem para o nosso humanismo e nem para uma dependência de Deus de forma, eu diria, envesada, sabe? Aquela dependência letárgica em que, não, eu não preciso estudar a Bíblia, porque se Deus quiser me usar, Ele vai me usar. Percebam? Então, as doutrinas, elas se completam, tá? Mas eu particularmente, não tenho nenhuma dificuldade de acreditar nessas doutrinas. E também, me entenda, Beatriz, mesmo como professor de vocês e pastor da igreja, eu não fico impondo que os irmãos pensem como eu. Eu faço das palavras de Spurgeon as minhas. Ah, você crê no livre-arbítrio? Tá bom. Mas o irmão está vivendo em consagração? Joia. Ah, você crê na predestinação? Tá bom. Mas você está vivendo em consagração? Porque o que mais importa para mim é eu estar no caminho da graça e ver os meus irmãos também vivendo essa graça. Tá bom? Porque senão a gente acaba se perdendo, né? Então, olha, só leia essa primeira frase aqui da teoria da transmissão, Beatriz, para a gente. A teoria da transmissão ensina que os pais transmitem aos filhos a sua natureza toda. São pais não somente quanto ao corpo, mas também quanto ao espírito. Todos somos de Deus, mas criação mediana, isso é, por intermédio de nossos pais. Diversas considerações podemos fazer a respeito dessa teoria. Ela explica melhor os seguintes fatos: A semelhança espiritual e física entre pais e filhos. B, o pecado inato. C, a continuação do pecado na raça.
D. O método geral de Deus multiplicar a criação. A Bíblia diz que Deus criou o homem ao poder, deu ao homem o poder de multiplicar-se em Gênesis 1, 28. Isso. E aí aqui, a última, o E. É a unidade da raça. Somente essa teoria estabelece de um modo perfeito a unidade completa, apenas em relação ao corpo, e não à alma. A teoria da transmissão, porém, ensina a unidade da raça em sentido mais largo. Então, aí aqui ele conclui, lê essa última frase para nós. Olha só que linda. Ninguém vive para si somente, ninguém morre para si. Somos um em muitos e muitos em um. A raça é a unidade. Então, meus irmãos, depois apreciem a obra aqui do nosso irmão Strong, tá bom? Mas aí a gente fecha a tricotomia. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui para eu defender também parte dos meus argumentos com relação à parte da tricotomistas. Bom, irmãos, a frase final, eu achei um pouco humanista, né? Sim, mas ele está... Talvez humano e não humanista, né? Não, como? Humano e não humanista, né? Exato, Júnior, ele é mais humano e não humanista. É porque ele está falando, o tópico, Júnior, é a relação, aqui o parágrafo, ele começa falando sobre a relação do indivíduo com a raça humana, né? Assim, então, é nessa perspectiva, né? Aqui, ó, deixa eu até mostrar para você. Então, esse livro é maravilhoso, meus irmãos. É um esboço, mas é maravilhoso. Aqui, ó. Por isso que é mais humano, tá? E não necessariamente, como você mesmo disse, humanista. Agora, fazer uma defesa rápida aqui, meus irmãos, sobre a tricotomia, tá? Os nossos irmãos tradicionais, de uma forma geral, eles são convertidos e muito convertidos. Mas vocês têm que lembrar que eles sempre foram inseridos num contexto, como eu falei há pouco para vocês, do cessacionismo. O que era o cessacionismo? Que os dons cessaram. E quando eles viam, quando eles olhavam na Bíblia que Jesus realizava milagres e os apóstolos milagres, etc. e tal, e eles olhavam a história da igreja, eles viram que a intensidade dos dons espirituais, eles foram diminuindo ao longo dos séculos. E aqui, meus irmãos, nenhuma novidade. Sejamos honestos aqui. Eu acredito que todos os nossos irmãos aqui sejam continuistas, né? Vocês creem nos dons espirituais, né? Mas vamos supor que tivéssemos irmãos aqui, que nem o Júnior é um batista brasileiro, né, Júnior? Mas é um irmão batista brasileiro que crê nos dons espirituais. Os nossos irmãos, mesmo batistas brasileiros, ou tradicionais, ou presbiterianos, não é que eles não creem nos dons espirituais, eles creem, meus irmãos. Eles creem que Deus cura, eles creem que Deus realiza milagres. Podem ver o nosso irmão Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, eles são de uma igreja tradicional, mas eles creem no poder de Deus. Podem ver como eles vivem. Eles vivem o sobrenatural. No entanto, as práticas pentecostais, eles não usam. Eles não têm na sua experiência eclesiástica as práticas. Eles não saem ungindo as pessoas, expulsando os demônios. Não é uma coisa comum. Isso não significa que eles não expulsam demônios. Isso não significa que quando eles notam que alguma coisa é maligna, eles ficam calados, dizendo, eu não vou fazer nada, porque eu não posso. Não. Eles lutam a batalha espiritual. Alguns, né? Alguns não. Alguns acham que isso é coisa paranormal, que é coisa psíquica, né, Júnior? Mas vocês têm que lembrar aqui, irmãos, que a igreja pentecostal, ela nasceu há 100 anos atrás. Então, numa história de 400 anos de protestantismo, não é que eles não criam no poder de Deus. Se você chegasse para George Whitefield, eles falam, claro que eu creio no poder de Deus. Mas, na hora que eles viam um paralítico, eles não oravam por um paralítico. Sejamos honestos aqui, meus irmãos. Mesmo crendo no sobrenatural, nós sabemos que muitas igrejas pentecostais, elas exageram nessa questão do sobrenatural. Sejamos honestos, é ou não é?
Tem muita profecia, que não é profecia, é profetada. Eu Tem sei, muita percepção humana e não revelação. sim. Então, o pentecostalismo raiz acertou muito em muitas coisas, errou também, mas os neopentecostais, eles fizeram uma coisa horrorosa no meio, né, usando o poder de Deus. E a gente tem que ser franco e admitir. Eu sou de uma história a mais avivada, mas eu não tenho nenhum problema de questionar um pastor, um vulgo apóstolo. Irmãos, eu não tenho nenhum medo de questionar e dizer, olha, o que você fez é carne, peça perdão. Eu não tenho medo disso. Mas sejamos honestos, os nossos irmãos históricos, quando eles viram o movimento pentecostal e avivado, eles se assustaram. Porque eles, sejamos honestos, se nós que já somos avivados e pentecostais nos assustamos, imagina eles. Tá entendendo? Agora, vamos separar o joio do trigo, tá? Vamos separar o joio do trigo. Vamos pegar agora aqui realmente os irmãos honestos, os irmãos piedosos, os crentes saudáveis. Vamos lá. Onde eu quero chegar numa defesa da tricotomia? Irmãos, normal que os irmãos mais pentecostais e avivados, eles tenham realmente experiências, e aqui eu não estou fazendo da experiência, tá, irmãos? Uma doutrina. Mas é aí onde eu quero usar aqui vou dar duas explicações, tá? A primeira é baseada naquilo que a gente nota sobre a essência e a origem dos demônios. Os demônios e Satanás, eles são espirituais ou eles são... qual é a composição deles, pura e simples? É alma? É espírito? É corpo? Ele é espírito, né? Espírito. É espírito. Ele não dá para a gente nem identificar que eles têm alma, porque a alma Exato, é são ser humano, espíritos. né? Exatamente, Júnior. Que não Quem tem já teve a experiência de expulsar um demônio, ou seja, de usar da autoridade divina, que não realmente é nossa, mas é a autoridade que vem de Deus, então começa a ter, eu diria, essas percepções espirituais mais aguçadas. Os nossos irmãos históricos, que são cessacionistas, quando se trata ou se tratava de possessões demoníacas, principalmente ali depois da modernidade, eles diziam, isso não é demônio, isso é um problema psicológico, psiquiátrico. mental, né? Mental. Mas, depois do movimento avivado e pentecostal, esses irmãos também históricos que atribuíam isso a algo da mente, da psique, notaram que não é. Porque no momento em que eles usavam a doutrina sagrada para dizer a um doente, vai embora em nome de Jesus, e aquele que estava, num primeiro momento, com uma debilidade psíquica, mental, e aquela vida era liberta, eles começaram, então, a entender um pouco mais dessa dimensão da espiritualidade. E aí onde a base da tricotomia foi um pouco mais fundamentada. Por quê? Porque você não luta contra um espírito maligno, a não ser pelo Espírito de Deus, ou por um poder espiritual que vem de Deus sobre nós. Agora, é o corpo humano, é a alma humana e é o espírito humano que recebe essa autoridade espiritual para expulsar o espírito. Percebam que aqui entra um pouco nessa questão da tricotomia. Por isso que os irmãos pentecostais e avivados, para eles é algo muito lúcido e é muito real, porque na experiência cristã deles, e aqui não é só uma questão de experiência, mas é de doutrina. Ou seja, Marcos 16, quando diz, em meu nome expulsarão demônios, e o livro de Atos dos Apóstolos, aquelas experiências espirituais em que os apóstolos expulsavam espíritos malignos, como acontece com Paulo e Silas lá em Filipos, começam a ser vividas também na vida de muitos irmãos. Então, essa experiência abre a porta para a possibilidade do discernimento da espiritualidade no que se diz respeito àquilo que a gente viu há pouco sobre a tricotomia.
Uma outra coisa também que acaba sendo mais claro para os tricotomistas é a questão dos dons sobrenaturais. Por exemplo, meus irmãos, os nossos irmãos históricos, eles creem nos dons, tanto é que eles têm pastores, têm missionários, têm levitas, mas os irmãos pentecostais e avivados, eles abrem um leque um pouco maior sobre essa questão. A questão dos dons espirituais na sua essência. As questões, por exemplo, e aqui, irmãos, eu não estou indo para o lado místico. Como dons, como vocação, né? Como? O histórico analisa mais os dons ali como vocação. Exato. O histórico analisa o dom como vocação e até mesmo mais como talento, né, Júnior? Isso. Já o pentecostal e o avivado vê o dom como algo espiritual mesmo. Vamos pegar aqui, por exemplo, irmãos, esse domingo eu comentei com vocês, na minha mensagem, que eu tive um sonho, e foi um sonho que eu não soube. Até o momento, pastor Rai, aquele sonho foi Deus falando algo contigo? E aqui, sendo totalmente honesto, na minha mensagem de domingo, não sei. Eu notei que foi algo realmente como um presente de Deus para mim, para eu me posicionar mais pelo meu lar, mas aqui, discernindo, no primeiro momento, foi como se eu tivesse ouvido um som onde uma trombeta maligna estava sendo ecoada, chamando os exércitos malignos a uma batalha. E na minha mensagem de domingo, eu fui totalmente humilde de dizer o quê? Eu não sei o que é. Quem sabe Deus vai me mostrar com alguém que tem o dom espiritual de interpretação. Por quê? Porque eu acredito muito nisso, na questão dos dons, que eles estão além de nós, que eles extrapolam a nossa capacidade humana. E aqui me faz lembrar de José do Egito e de Daniel. Agora, percebam, irmãos, tem vezes que o irmão mais histórico ele vai fazer uma leitura, como o Júnior disse, mas pela vocação, ele crê no dom. Mas ele não se entrega tanto a essa questão da espiritualidade. Então, por isso que fica aqui não um discurso vazio, mas aqueles textos em que lemos há pouco, até mesmo pelo qual o próprio Gruden ele vai questionar, um irmão como eu, por exemplo, refuto. Para mim é muito mais claro que há, sim, uma percepção espiritual. Assim como Langston dizia da claraboia, e também ele dizia da janela, para mim isso é muito mais claro e significativo. Então, só um parênteses aí, desculpa pois não, Júnior. Interromper. Eles adotam, por exemplo, a gente também adota o padrão, a profecia da Bíblia, essa maior profecia. Só que aí o histórico só bate nessa tecla e não admite que o pentecostal que lê como uma profecia, como um dom do indivíduo. Se você analisar, quando os missionários veio para cá, os que fundaram, Batista, que fundaram a Assembleia de Deus, alguém chegou e falou por profecia da boca, que ele vinha para a América do Sul, ia começar um trabalho aqui. Você entendeu? E sabe, Júnior, depois de 100 anos de história, e olha que legal, a gente vai começar, pelo jeito ainda vai sobrar um restinho para ainda de pneumatologia, ou melhor, de antropologia para a próxima aula. Mas só concluir aqui, o próprio Augusto Nicodemos, ele, quando a gente for estudar sobre pneumatologia, eu vou indicar para vocês alguns vídeos do Augusto Nicodemos. Os nossos irmãos históricos mais maduros, eles vão dizer o seguinte, que os pentecostais ajudaram muito os históricos. E é verdade, irmãos, porque abre-se um leque maior para essa relação sobrenatural. E é uma verdade para nós. Os nossos irmãos históricos, no momento em que eles se fecham para o pentecostalismo, eles perdem muito. E o oposto é verdadeiro, viu? Porque os missionários Daniel Berg e Gunnar Wien, quando eles vieram para o Brasil, eles eram o quê? Batistas. E quando eles se fecham para o movimento, o povo pentecostal, quando eles se fecham para os irmãos históricos, eles perdem muito. Podem ver que hoje o pentecostal está sendo muito mais maduro de admitir, não, nossos irmãos históricos são uma bênção. Eles podiam não ter a mesma clareza, mas eles eram uma bênção. E os nossos irmãos históricos também. Olha, os nossos irmãos pentecostais são uma bênção.
eles podem não ter aquela percepção, mas eles são uma bênção. Ou seja, nós nos enriquecemos juntos mesmo. Pode ver o nosso seminário aqui, irmãos. Eu sou de uma origem avivada pentecostal, mas a nossa doutrina ela é totalmente histórica, é totalmente reformada. E nenhum problema com isso. E eu amo essa interação entre ambos, porque a gente cresce, entendeu? Entre ambos. Então, na minha concepção, meus irmãos, aqui só para trazer, né, essa percepção, talentos humanos e vocação tá mais ligados a essa questão mais humana. Já os dons sobrenaturais é uma linguagem típica do Espírito Santo que ele concede para cada um como lhe apraz. Logo, assim como Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, os dons vêm do Espírito Santo de Deus a nós como lhe apraz, ou seja, não depende de nós. Logo, a tricotomia tem tudo a ver com esse lado mais realmente espirituoso, de fato. Agora, isso é baseado em experiência? Não, isso é baseado na revelação. Ou seja, a igreja neotestamentária, ela vivia essa experiência sobrenatural. Logo, o que era de origem sobrenatural, pelo sobrenatural, é de uma dimensão no espírito. Ou seja, o Espírito de Deus trabalhando com o nosso espírito, fazendo com que a nossa alma e o nosso corpo sejam, sim, esse casulo onde a plenitude do Espírito aflora. E esse servo de Deus, que é um todo, que ele é corpo, alma e espírito, ele vai ser um canal na sua espiritualidade para abençoar muitas vidas. Então, eu, particularmente, não tenho nenhum problema de entender a teoria dos dicotomistas. Por outro lado, pela experiência, irmãos, que a Bíblia nos faz ter e viver e existir, então eu acredito muito, sim, na tricotomia por esse lado. Porque quando alguém tem uma experiência sobrenatural expulsando o mal, você não o faz pela competência humana. Eu sei que é o poder e a autoridade de Deus nesse casulo, nesse tabernáculo, mas eu particularmente acredito a partir desses dois prismas, das batalhas espirituais e dos dons sobrenaturais, que não é fruto de experiência, mas é fruto da doutrina, porque eu não sou um cessacionista, eu sou um continuista, mas, ao mesmo tempo, eu sei que essas coisas acontecem na nossa vida não por nós, mas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus na nossa vida, tá bom? Então, essa é a base pela qual eu me descanso, né, e acredito, tá bom, meus irmãos? Fala, Tomé, você levantou a mão, né? Eu ia falar a respeito dos dons, né? Eu não sou sensacionista, mas eu acredito que os dons do Espírito aos moldes que acontecia na época dos apóstolos não acontecem mais. Por exemplo, eu acredito que teve um peso, né, e um valor na época, por quê? Por causa da expansão do Evangelho. Por exemplo, se eu me colocasse hoje aqui na minha realidade, clamando a Deus pelo dom de línguas, eu acho que seria por pura vaidade. Já naquela época, era necessário o dom de línguas para chegar no mundo inteiro. Hoje já está no mundo inteiro. Por exemplo, o dom de profecias era necessário porque não tinha ainda, de certa forma, a revelação escrita. Hoje a gente já tem. Então, eu acho que esses dons eles foram usados para a expansão do Evangelho. E hoje eles já não acontecem, eles acontecem, mas eu acho que de maneira muito específica em ocasiões que Deus queira usar alguns servos individuais, mas não igual acontecia naquela época. Mas aí eu te pergunto, mas os dons espirituais ainda é uma realidade para os dias de hoje? Para você, sim ou não? Não, sempre vai ser. Então, os dons é do Espírito, né? Isso, então, mas perceba, então você é um continuista, só que você não é um continuista, por exemplo, como alguns neopentecostais que fazem uma salada, concorda? Você é um continuista equilibrado, não é isso? Sim. Eu não acredito que hoje
os dons do Espírito é usado da mesma forma que era naquela época. Eu acredito, sim, que tem esporadicamente, que Deus use de forma individual alguns servos dele para certas ocasiões, mas não do jeito que... Do jeito que é pintado, né? Do jeito hoje, por exemplo, hoje se você for nas igrejas pentecostais de maneira que quase que geral, você vai ver o quê? É dom de profecia e dom de línguas. Uma língua que ninguém sabe o que é, mas tem. Pode ser que seja línguas, pode ser que seja, mas se a gente for levar em conta o que está escrito na Bíblia, está errado, né? Porque a Bíblia fala que esse dom de línguas tem que ter ordem decente, a gente vê que não tem. Então, acho que eu entendo plenamente a sua crítica, Tomé. E a sua crítica é aquela crítica de uma igreja pentecostal sem ordem nenhuma e sem critério nenhum. Confusão, né? E aí eu concordo com você, porque vejam bem, meus irmãos, qual é a diferença de uma profecia falsa e de um adultério? Nenhuma. E por que em igrejas pentecostais desequilibradas a pessoa profetiza, não acontece e o pastor ou a profetisa continua profetizando e continua com uma autoridade? Não, ela está errada. Ele está errado, ele tem que pedir perdão. Porque se a pessoa profetizou e não aconteceu, ora, é errado, é um erro. A Bíblia vai até, no Velho Testamento, será passível de morte. Porque a profecia que não fosse cumprida, a pessoa era falso profeta e ele deveria ser apedrejado. Hoje a gente apedreja, né, o adúltero, o que rouba, mas o falso profeta ele tem visibilidade. Então percebam que o movimento pentecostal, mesmo que ele nasça numa situação muito bonita, ele também se perde. E as suas vertentes, que aí deriva-se, inclusive, das seitas neopentecostais, chega nesse desserviço que tem acontecido hoje. No entanto, não é por causa dos irmãos que não sabem fazer uma leitura correta que vão anular o fato dos dons, né? Verdade. Então, quer dizer, por isso que eu disse que um verdadeiro pentecostal raiz, que valoriza a boa doutrina, e podem ver que a Assembleia de Deus, a Brasil para Cristo, igrejas pentecostais que se mantiveram amantes da verdade, elas são igrejas saudáveis. E quando alguém profetiza e não acontece, o pastor disciplina aquela pessoa, exorta aquela pessoa, quando se vê um exagero, né, espirituoso. Então, percebam que como eu gosto de dizer, né, irmãos, não é porque existem pastores que roubam que o dom pastoral deve ser condenado. Não é porque existem igrejas que se desviaram que a igreja deve não existir mais, né? Então, cada coisa no seu lugar, né? Então, Tomé, ficou claro. Eu também, Tomé. Podem ver a nossa igreja, Tomé. Podem ver o nosso cuidado. Irmãos, se vocês estão diante de uma pessoa que eu não tenho problema nenhum com a espiritualidade, mas eu tenho todo problema quanto uma espiritualidade doente. Aí, meus irmãos, vocês não vão ver, e ainda mais aqueles que se maqueiam em espiritualidade com uma vida de pecado. Esquecem, meus irmãos, aí vocês vão me ver, quem já está comigo há muitos anos sabe que quando alguém fala uma profecia e não se cumpre, aquela pessoa vai ter que se retratar e aquela pessoa vai ter que, inclusive, ser disciplinada, porque está falando em nome de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. E quando uma pessoa usa uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional para tomar proveito dessa pessoa, esse crente, esse obreiro vai também tomar uma sacudida, porque ele está pegando uma pessoa que tem problemas psiquiátricos para tomar proveito de uma espiritualidade. Percebam, não tenho nenhum problema. Eu já tive experiências de expulsar demônios, já tive experiências de curas, e eu nem... Meus irmãos, eu não tomo proveito nessas coisas, porque eu sei que se Deus expulsou um demônio usando a minha vida, só foi um canal. A glória é dele, e a glória não é minha. Se Deus já... Como já aconteceu, meus irmãos, já tive experiência de orar por pessoas e as pessoas imediatamente falarem que foram curadas e testemunharem. E eu sei que foi Deus, eu só fui um canal ali, mas poderia ter sido a mula de Balaão. Então, assim, percebam, eu não tenho problema nenhum com essas coisas. Mas notem como o mundo pentecostal e avivado se envaidecem. Deixa eu dar um testemunho rápido aqui, meus irmãos. Eu tive uma experiência aqui, ó, nesse escritório, quando ele estava ainda sendo construído. Enquanto ele não tinha ainda as estentes aqui, enquanto aqui era só um projeto de um escritório, teve uma ocasião que eu subi aqui para orar, né, enquanto a minha casa estava em construção. E eu lembro como hoje eu tinha tido um problema no meu esôfago muito grande.
E era sábado, e durante aquela semana eu fiquei rouco sem voz. Rouco sem voz. E eu pensei comigo, meu pai, amanhã eu tenho que pregar, meu Deus. Como que eu vou pregar rouco sem voz? Sem brincadeira, eu estava com a minha laringe afetada. E ali, quando a gente está doente, todos nós nos tornamos ovelhas, não é? Não é assim? O pastor mais repleto de graça e de autoridade, ele vira o quê? Uma ovelhinha, né? E eu estava assim, que nem uma ovelhinha. Eu falei, meu pai, eu vou para a igreja amanhã, eu vou pedir oração para o pastor. Só que aí eu lembrei, eu sou o pastor. Oh, meu pai. Ai, Jesus. Eu sou o pastor e eu vou ter que pregar rouco, e eu vou pedir para alguém pregar de última hora, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei de Marcos 16, colocarão as mãos sobre os enfermos. Eu falei, eu tenho 2 mãos, eu sou enfermo, eu vou orar por mim mesmo. Sem brincadeira, meus irmãos, com muita piedade, eu estava com a garganta ruim, rouco, sem conseguir. E detalhe, nesses dias eu trabalhava no pregão, então por causa do pregão, eu tive um problema nas minhas laringe, faringe, aí minha voz não saía, e ainda eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou de um dia para o outro? Tá bom, vocês sabem como fica uma pessoa com a voz. Mas eu orei. Eu lembro como hoje, meus irmãos, eu orei por mim. E no momento em que eu orei por mim, meus irmãos, engoli a minha saliva queimou. Estou contando aqui, sem demagogia, tá, meus irmãos? Eu creio em milagre. E eu engoli, queimou. A minha saliva queimou, até o momento não estava queimando. Mas naquele momento, logo após a oração e durante a oração, a minha garganta queimou, mas uma queimada diferente. E aí eu comecei a falar e minha voz voltou. E aí eu não preciso nem concluir, né, meus irmãos? Eu comecei a chorar. Minha voz voltou. E eu preguei no dia seguinte. Ou seja, eu tenho assim muitas experiências na igreja de irmãos, e eu não tomo proveito disso, porque não fui eu. Ora, ali, quem foi que me curou? Fui eu que curei eu mesmo? Claro que não, foi a graça de Deus. Quando um irmão expulsa um demônio, é ele que expulsou o demônio? Claro que não, foi a graça de Deus, é a autoridade de Deus. Então, percebam, então essas questões, que para mim estão baseadas na doutrina sagrada, me fazem enxergar o tricotomista de uma forma muito clara. E, para mim, a construção dicotomista na teologia é maravilhosa. E eu falo, não, os dicotomistas estão certos. Mas os meus irmãos tricotomistas, também equilibrados, estão certos. O problema é o tricotomista e o pentecostal, né, do manto, da besteirada, em que se esconde através da espiritualidade e vive uma vida torta. Aí está errado. Mas não é o fato do irmão ser um desequilibrado na sua doutrina ou na sua forma de viver que a definição da tricotomista está errada, entendeu? Tá bom? Pode falar, Júnior. Não, é que não anula, né? Uma coisa não anula, exato. Não anula. Exato. Você vê que os discípulos, ele não buscavam curar ninguém. Era no seu trajeto natural que aparecia as necessidades e ali Deus usava eles. Ele não ia atrás de gente para curar. E aqui sustento o que o Tomé disse. Por que Jesus precisou fazer muitos milagres? Para autenticar o seu ministério. Porque os apóstolos, a igreja primitiva, também foram canais disso, para autenticar o ministério de Jesus. E por que se cessou? Porque bastava agora a palavra de Deus para transformar as pessoas. E por que agora, em 100 anos passados, Deus restaurou isso na igreja? Para autenticar a vida dos crentes. Agora, meus irmãos, mais do que os dons e o poder sobrenatural é a palavra de Deus, viu, meus irmãos? Pode ver que passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não é os dons, estão entendendo? Então, se nós formos agraciados com algum tipo de dom, glória a Deus, mas o que importa para nós não é o dom, o que importa para nós é a palavra. Amém, meus irmãos? Ponto para ser. E só para encerrar aqui, meus irmãos, olha, hoje, enquanto eu fazia minhas lições de casa, olha que legal, eu fiz aqui mais ou menos isso daqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer com exatidão, sabe? Olha só, eu vejo muito isso daqui, irmãos. Aqui, imaginando nesse triângulo, o corpo, tá bom? Mas quando a gente pensa assim, corpo com... o que é o corpo humano com a alma? Eu faço essas figuras de linguagem aqui, ó. É o corpo e a alma.
aqui, fazendo um trocadilho, tá? Da tricotomia. Eu vejo aqui a alma e o espírito, tá? É que aqui escrevendo com o mouse é mais difícil, tá? E aqui, meus irmãos, olha só. O espírito e o corpo. Eu já vou ilustrar aqui, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. Aqui, eu fiz o primeiro triângulo e já vou explicar melhor para vocês, só para a gente encerrar. E aqui eu vou concluir com esse último triângulo aqui. Ó. Aqui seriam todos triângulos, tá, meus irmãos? Eu estou fazendo com o mouse porque o meu touch aqui ele parou de funcionar, então fica mais difícil. Percebam, irmãos, olha só que interessante aqui. Quando eu falo que nós somos um corpo, eu vou pegar essa parte aqui agora e vou colocá-la em verde, tá vendo? Nós somos um corpo, é aqui o que eu visualizo. Mas o nosso ser como completo, ele tem outras dimensões, que seriam essas dimensões mais espirituais. O corpo e a alma, eu diria que está aqui, ó. Quando eu tento discernir o corpo e a alma, é aqui praticamente em azul. Quando eu tento também discernir o meu corpo e o meu espírito, olha só, tem essas dimensões aqui, ó. Percebam, tem horas que a gente, quando olha a matéria pela matéria, é como se eu estivesse vendo tudo verde. Mas quando eu tento agora ver esse corpo com algo metafísico, é como eu estou enxergando aqui o corpo e a alma e o corpo e o espírito. Mas quando eu tento enxergar apenas a parte espiritual, ou seja, a alma e o espírito, é essa parte onde está tudo em vermelho. A parte da alma é o metafísico, a parte do espírito é o metafísico, e tem hora que eles trabalham em união. Então, eu faço essa leitura e tentando entender que tudo isso, na realidade, representa o quê? Representa nós, seres humanos, segundo as Escrituras, né? É uma pessoa, é um ser humano, que é de corpo, alma e espírito. Então, dissecar isso é muito difícil, né? Por isso que eu digo, quando nós olhamos o ser humano na sua totalidade, na sua racionalidade, eu estou olhando esse lado aqui. Quando eu começo a trabalhar muito mais nesse campo psicossomático, nesse lado mais espirituoso, eu entro aqui dentro dessas categorias, né? Mas podem ver que todos eles, e pode ver que eu criei triângulos, é como se eu estivesse olhando de cima. O que somos? Somos um corpo, alma e espírito, é isso que somos. Criado à imagem e semelhança de Deus. Pode ver que Deus é espírito. Então, como isso se processa na nossa humanidade, é mais ou menos essa correlação, né? E pode ver que o lado mais espirituoso nosso é esse lado aqui que aflora, né? Quando eu disse, né? A alma, ela tem esse lado metafísico, assim como o espírito, sim. E tem horas que essa alma e o espírito, em algum momento, ela vai ter uma conexão maior. Como que a gente explica tudo isso? Por isso que se torna muito difícil de falarmos, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente negar, né? Que o ser humano ele é mais complexo, ele é mais difícil de ser entendido, tá bom? No momento da ação em que identifica a alma, não significa que ela está operando sozinha, o espírito está junto. Da mesma forma que menciona o espírito, não significa que ele esteja isolado atuando, a alma está junto. Esse entendimento, né? E sabe, Júnior, aí onde entram os avivados e pentecostais. Isso me faz lembrar uma mensagem de Billy Graham, irmãos. Billy Graham, certa ocasião, estava pregando, e aí ele conta uma história de um reitor de um seminário. Guardem isso. Esse reitor do seminário conta essa experiência para Billy Graham, e Billy Graham acaba falando dessa experiência. Esse homem pegou um ônibus, ele era um diretor de seminário, professor de seminário, ele pegou um ônibus e estava indo para o seminário. Do lado dele tinha uma mulher negra. E essa mulher negra perguntou para ele, o senhor já nasceu de novo? Perguntou assim, do nada. E aquele homem disse assim para aquela mulher, minha senhora, eu sou um pastor, professor de teologia, diretor de um seminário. E aquela irmã disse assim, eu não fiz essa pergunta para o senhor. Eu te fiz a pergunta, o senhor
já nasceu de novo? E o diálogo parou ali no ônibus, irmãos. Aquele homem, ao chegar no seminário, foi para a biblioteca, pegou a sua Bíblia, abriu em João, capítulo de número 3, que fala sobre a experiência de Nicodemos, e leu. E logo depois de ler capítulo 3 de João, ele pôs de joelho e pediu a Deus: Senhor, se eu ainda não nasci de novo, me perdoa. A partir de hoje eu quero nascer de novo. E aquele homem, então, a partir da doutrina, percebam, não da experiência, ele descobriu na vida dele uma nova vida. Ele começou a ter frutos diferentes. Olha, ele era um teólogo. Olha aqui, lição para nós, hein? Tem seminaristas que vão aceitar Jesus aqui, viu? No seminário, viu? Tem seminaristas que vão nascer de novo no seminário. Não me pergunte como isso acontece, mas eu sei que isso acontece pelo poder da palavra. E aquele homem, a partir daquela oração, ele disse que ele nasceu de novo. A vida dele começou a aflorar coisas que ele não fazia, e ele passou a ter uma experiência do novo nascimento, e aí ele depois falou para o doutor Billy Graham, pastor Billy Graham, a partir daquele dia a minha vida foi outra. E aí eu pergunto, aquela irmã falou pelo espírito, pela alma ou pelo corpo? Aquele pastor, aquele reitor. Eu quero acreditar que ela foi tomada pelo Espírito Santo para entregar uma mensagem ao aquele outro filho, pelo poder do Espírito. Ela só foi um canal. A pergunta que ela fez foi: o senhor já nasceu de novo? E ele tentou dar cartada, né? Eu sou um professor de teologia, eu ensino. E ela disse: não te fiz essa pergunta. A pergunta que eu estou te fazendo é: o senhor já nasceu de novo? E percebam, irmãos, então, eu particularmente acredito na tricotomia por causa dos textos bíblicos. Mas, para mim, é muito mais fácil entender isso porque eu sou um continuista, extremamente equilibrado diante da doutrina histórica reformada tradicional. Perceba, a gente está estudando o quê? Na cozinha tradicional. E a igreja que temos, eu procuro ensinar esse caminho muito equilibrado. Então, eu particularmente faço essa leitura da tricotomia, que nós somos um corpo, sim, é um corpo com alma, é um corpo com espírito, mas, ao mesmo tempo, a nossa alma e o nosso espírito, em algum momento, têm uma experiência inusitada, e é por essa razão que eu acredito muito na tricotomia, mas, como eu já disse, irmãos, os nossos irmãos dicotomistas, não é que eles não são crentes, não é que eles não têm experiência, mas talvez é a maneira que eles enxergam. O importante é sermos crentes, tá bom, meus irmãos? Fechamos aqui essa parte? Vamos agora para o próximo ponto? Eu sei que a gente até passou um pouco da hora, mas a aula é viva, tá? Alguma pergunta, algum acréscimo, meus irmãos? Para a gente ir para o último bloco? Como eu falei, eu considero pelo desenho que você fez aí, eles são intrínsecos, estão interligados. Exatamente. Não era distintamente. Exatamente. E por isso que E olha, deixa eu fazer o meu último comentário, tá, meus irmãos? Principalmente quem é da nossa igreja, que é a Beatriz, talvez, ela chegou na igreja quando eu estava falando já sobre os profetas. Eu preguei 53 mensagens nos últimos anos sobre profetas. Meus irmãos, eu acredito tanto que em algum momento da vida da nossa igreja, a gente vai começar a viver um momento sobrenatural tão grande, mas tão grande, que eu acredito nesse instante. Mas eu acredito que Deus só vai fazer isso com a sua igreja quando essa igreja estiver totalmente fundamentada na palavra, sabe? Da mesma forma que a igreja primitiva. Que vai ser algo tão notório, porque eu acredito que é nesse ambiente que essa igreja vai ser aquela igreja que vai preparar o caminho para a volta de Cristo, entendeu? E os sinais e os milagres vai ser tão comum na nossa vida. E aqui eu digo, irmãos, assim, sabe aqueles milagres em que Deus é glorificado, não o homem? Sabe aquelas situações onde não é o culto à personalidade ou à denominação? Podem ver que o neopentecostal e até alguns pentecostais têm o culto à denominação. Depois que eu vim para essa igreja, não, meus irmãos. Eu acredito que essa igreja
que está prestes à volta de Jesus, os milagres sobrenatural vai ser tão abundante que vai ser algo comum na nossa vida. Sabe, mais ou menos como a gente está aqui num momento de comunhão e, de repente, a água se transformando em vinho. Ou seja, Deus materializando os milagres, sabe? Eu acredito que pessoas sendo curadas ali a granel, sendo comum, né, as reportagens, os pastores, instrumentos de Deus, falando, não, eu sou um canal só, é a glória de Deus, não tomando proveito, porque hoje a igreja não está preparada para isso, viu, meus irmãos? É ou não é? O pastor que é muito usado, ele se envaidece, ele já acha que ele é o arcanjo, é a quarta pessoa da Trindade, entendeu? Pode ver os neopentecostais de serviço. E eu acredito que quando Jesus estiver preparando já, quem sabe, o último grande avivamento, a igreja vai ser comum. E a gente vai ver pessoas, de repente, entrando ali, né, de cadeira de roda, e de repente elas saltam no meio da igreja durante o louvor, que não é o louvor. Os nossos ministérios de música não estão preparados para isso, estão entendendo, meus irmãos? Muitos irmãos e pastores não estão preparados para isso, porque eles se envaidecem, eles se sentem como se fossem agora autodivinos. Então é isso que eu acredito, que a igreja, quando realmente amar essa palavra, pregar essa palavra, viver essa palavra, defender essa palavra, e aí é o momento em que o Espírito Santo vai fazer mais isso entre nós, e aí eu acho que a gente estaria, eu diria, sendo essa igreja, a igreja do João Batista, né? Porque assim como João Batista preparou o caminho para o nascimento de Jesus, a igreja que eu gosto de chamar a igreja do João Batista é a igreja que prepara o caminho para a volta de Jesus, né? Algo assim vai acontecer conosco, tá bom? É o que eu creio. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu espero esse dia, né? E se não acontecer, que sejamos essa igreja na semelhança de João Batista. E lembrando, João Batista não realizou um milagre, né? Pode ver que a Bíblia fala isso. Mas ele era boca de Deus entre os homens. Tá bom? Vamos fechar aqui, meus irmãos, para a gente ir para a doutrina agora do pecado. Tá bom? Fechado? Então eu vou parar a gravação. Alguma pergunta? Alguma dentro? Não? Então eu vou parar aqui, tá bom?